Eu estou muito feliz, estou muito honrado pelo convite do Andrezão de estar aqui com vocês, Manuzão. Eu estou muito honrado por poder compartilhar algo aqui. Acredito que Jesus já está falando com você, mas eu acho que o Senhor tem mais uma coisa para liberar sobre nós. Quem tem expectativa aí? Diz amém. Aleluia. Aleluia, estou muito feliz, passando um tempo aqui conhecendo uma galera do Influa, está sendo demais, time maravilhoso. Estou aqui, muita mesa com o Andrezão, com a Rai. O Andrezão, fiquei sabendo que ele é isqueirinho aqui nas discussões, né? Fica botando fogo. Você lembra do cara o Borboleto? Ele é o gasolino. Fica jogando, calma gasolino, calma, fica tranquilo. O Willzão, que eu estava esperando ele chegar para eu poder zoar ele, né, irmão? Porque o Will, ele cometeu um erro de principiante. Ele pregou na sexta-feira e aí ele me zoou. Só que eu tenho hoje, eu tenho amanhã cedo, eu tenho amanhã à noite para reverter esse quadro aí. Mas o Willzão é firmeza, não tem que falar dele não. Tirando que, irmão, 4 horas da manhã, essa madrugada, eu estava dormindo, de repente eu comecei a escutar um trator. Trrr. Falei, que isso, velho? Eu acordei o Will roncando, velho, você acredita? Eu estou muito feliz, muito contente, muito alegre de estar aqui. Deixei lá em casa meu pacotinho, a Marjorie, minha filha. Eu já estou tendo que revezar os braços para saber onde é que ela vai ficar, porque eu não estou aguentando mais aquela gorducha, está uma figura. Mas eu trouxe uma mensagem que eu ministrei alguns dias atrás em Taubaté, e ela nasceu de um jeito muito inusitado. A gente juntou uns amigos e falou, vamos andar de kart? Aí os caras falaram, vamos embora, vamos andar de kart. E a gente chegou lá, irmão, na corrida. A gente chamou o Xandão para participar também. E eu não quero falar que o Xandão está acima do peso, mas eu vou dizer que o limite de peso era 130 e ele não podia. Eu falei, ô Xandão, vamos lá com a gente? Ele falou, não dá, velho. Eu falei, por quê? Ele falou, porque esses kart é muito pequeno. Eu falei, o kart que é pequeno. Não é você que está acima do peso, não. Ele, claro que não, mas tem que fazer kart maior para nós. Irmão, foi muito legal. A gente chegou lá, o cara passa um monte de instrução, você coloca o macacão, você entra no kart e tal. Aí a primeira instrução que o cara te dá é o quê? Não importa o que aconteça, você não pode sair do kart, irmão. Daí eu falei, beleza. Irmão, começa a corrida, um cara já bate na primeira volta, já sai do kart para empurrar o kart para fora. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, quem que pode ser esse idiota aí? Era o William. Eu olhei e falei, cara, o cara não escutou a única regra, não sair do kart. Tinha um outro cara lá, o Tomás o mano não conheceu. O Tomás tem esse tamanho aqui, irmão, não cresceu, tadinho. Parecia uma pena, mas do mesmo jeito que ele ia, na curva ele seguia reto, ele varou umas três curvas, ele foi varando. E aí, tinha um cara lá, é o Bill, irmão, ele faz o Will parecer gordo, de tão magro que ele é. E aí, a relação peso-potência ali no kart, ela faz muita diferença, se você é magrinho, você vai melhor no kart. Então, o Manu deve ir bem no kart, né? Tá ligado, né? É que é isso aí, é que o Xandão ele foi de WO, né? Aí não conta. Mas eu fico elogiando o Manu assim pra ele continuar me chamando pra vir aqui, tá bom, gente? Mas eu descobri aí um negócio de imunidade aí que vocês não usou o pastor Manu, tá achando que tá errado esse negócio aí, gente? Depois nós vamos conversar disso aí também. Mas, irmão, o Wilder também não. O pessoal falou que o Manu fica protegendo o Wilder, é verdade? Sim ou não? Sim. Ih, ficou pequeno agora, hein, Wilder? Se eu fosse eu sair daqui pedindo pros outros me zoar, mano. Irmão, a gente lá na corrida, e aí tinha o Bill, esse cara é uma tripa. E aí, não que eu esteja acima do peso, eu acho que o Bill está abaixo do peso ideal dele. E aí na corrida, irmão, eu sei que na qualificação, antes da corrida, você tem a qualificação, que é para você ver onde cada um vai largar. E aí nessa, o Bill disparou com uma bala, e eu vi na sequência, e chegou lá na hora que a gente foi ver, por questão de tempo, eu fiquei em segundo, o Bill ficou em primeiro. E aí a gente chegou lá, todo mundo alinhadinho, na hora da corrida, pum, começa. Irmão, na primeira reta, o Bill já disparou, porque ele é magrelo. Eu já fui na sequência, eu olhei para trás, o Will já tinha batido e rodado com mais 5 ali. Eu olhei para trás e falei, nossa, tá de boa, e eu fui. E a corrida inteira, irmão, eu acho que foi a corrida de kart mais chata da história para mim. Por quê? Porque o Bill estava em primeiro e eu não conseguia alcançar. E o pessoal lá atrás era muito ruim também, não conseguia me alcançar. Eu fiquei em segundo a corrida inteira, irmão. A corrida inteira eu em segundo. Eu pensando que ia ser mó legal passar os outros, dar uma batida, xingar, bater, alguma coisa do tipo assim, né? Não que eu tivesse ido com essa intenção, mas vai que acontece, nós tem que estar preparado para tudo, né, irmão? Aí eu fui, a corrida inteira, irmão.
A corrida inteira, eu em segundo, eu olhava, não dava para alcançar o Bill. Menino que estava desnutrido, estava lá na frente. Eu olhava para trás, ninguém estava me alcançando também. E eu ia dando volta na galera, os retardatários, né? Tinha um lá, irmão, que parecia que ele estava com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo, ele não andava. Mas era só o medo, ele ia fazer a curva e ele ficava no meio da pista, assim. E a gente passava milhão por ele. Passava. E eu fui lá, irmão, passando. Aí tem um pastor nosso lá, o Tião. Eu passei o Tião. Ele era um retardatário também, estava para trás, passei ele. E aí na hora que eu passei ele, eu falei, nossa, cara, comecei a passar mal, irmão. Era tanta curva para cá, aí curva para cá, aí curva para cá. Daqui a pouco meu estômago só tava... Nossa, cara, passei um pouco mal, vou tirar o pé. E eu comecei a tirar o pé. Fui desacelerando, fui indo mais de boa, porque eu falei, eu não vou alcançar o Bill mesmo, vou mais de boa. E eu comecei a diminuir o meu ritmo na corrida. Só que daí nessa, irmão, eu tinha passado o Tião, ele me passou de novo, só que ele estava uma volta atrás de mim. Aí nessa eu vejo ele na minha frente, eu falei, vou me divertir, né, vou passar o cara aqui que já, cachorro morto, né, bater em cachorro morto, irmão, fui lá bater no cachorro morto. Na hora que eu vou passar o Tião, eu vejo ele rodando sozinho. Eu já dei risada, eu passei por ele com um ar de superioridade, né, porque você está correndo, irmão, você se sente superior aos outros. Eu passei do lado dele, falei assim, ruim, passei do lado dele. Na hora que eu passei, ele acelerou, bateu em mim. Na hora que ele bateu em mim, irmão, já subiu o ódio aqui, eu esqueci que eu era crente, já estava com raiva dele. Eu voltei a correr. Nessa que eu voltei a correr, eu vou fazer a próxima curva. Irmão, quem que bate em mim de novo? O Tião. Irmão, aquele dia, eu tô até hoje para liberar perdão pro Tião, não consegui ainda. Eu tô tentando, mas ainda não consegui. E era a segunda vez que ele bate em mim, irmão. Todo mundo que estava atrás de mim a corrida inteira me passa. Um dos que me passa é o Will. Aí eu olho o Will, aí quando eu olho de novo, ele já está na grama, já tinha rodado de novo. E os caras começaram a passar todo mundo, irmão. Terminei a corrida lá em 8º. Até a última volta eu estava em segundo. Mas chegou na última volta, eu desacelerei, eu perdi tempo. E aí veio alguém que me atrapalhou. E aí o que aconteceu? Várias pessoas me passam. E terminou a corrida, eu estou lá em 8º. Irmão, eu só não consegui perder para o Tião, que era muito ruim, para o Felipinho do Salva 1 também, e para o Igão. Qualquer coisa você pode cobrar essas 3 pessoas aí, porque para eles eu não fui tão ruim assim. Mas quando chegou no final da corrida, eu fiquei endemoniado lá, não queria falar com o Tião. O Tião chegou e falou, mano, perdão. Eu falei, que perdão? Sai de perto de mim. E a gente lá, trocando ideia, eu voltei para casa. Na hora que eu voltei para casa, eu ia pregar no dia seguinte, eu acho que era no domingo seguinte. E aí Deus falou para mim, eu quero falar sobre a corrida. Eu falei, Deus, mas eu não perdoei o Tião ainda. Ele falou, não é dessa corrida. É da corrida que todos nós estamos correndo. Então abre a sua Bíblia junto comigo, em 1 Coríntios 9. E se alguém chamar você para andar de kart, irmão, você vê o Tião, passa longe, tá bom? Você vê o Will, pode convidar ele, que daí você ganha dele, é bom. Irmão, 1 Coríntios 9, versículo 24, a palavra vai dizer, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, repete comigo, correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. O que Paulo está dizendo aqui? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Irmão, eu estava correndo, mas não estava valendo prêmio nenhum. Não estava valendo nem uma Coca-Cola. Se tivesse valendo uma Coca-Cola, eu acho que a gente pensava. Ou aqui no Acre, né, valendo uma baixaria. Que isso, hein? Tacacá? Baixaria é melhor, gente. Açaí. Não, o açaí daqui é o melhor do mundo, hein? Pelo amor de Deus, gente. Não é média não. Se fosse ruim, eu falava. Igual o que eu não gosto lá? Cupuaçu, gente do céu. Isso aí é muito pra mim. Me deram um cookie, irmão. Eu falei, nossa, o cookie é da hora, né? Deram um monte de doce cheio de cupuaçu. Eu dei tudo pro Will. Eu falei, mano, come aí que é da hora. Eu não gosto. Aí eu cheguei lá, comecei a comer o cookie. Aí eu cheguei na metade do cookie, irmão. Era recheado de cupuaçu. Que tristeza, irmão. Que tristeza. Eu quase chorei. Aí eu comi só a bordinha do cookie. Ficou só o meinho lá. Cara, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Que prêmio é esse, irmão? A corrida que eu estava correndo, ela não tinha prêmio nenhum. Por isso que chegou no final, ela perdeu o valor para mim. Eu já não vi motivo para eu estar sofrendo. Eu não sei se você assiste Fórmula 1, tá rolando esse final de semana uma corrida de Fórmula 1. Na corrida de Fórmula 1, irmão, os caras atingem às vezes 350 km por hora. Os caras são atletas, eles treinam o pescoço para eles conseguirem fazer as curvas. Por quê? Porque existe um prêmio para eles. Por que a gente não treina? Por que a gente não faz isso?
Porque a gente não é piloto, irmão. Porque não tem um prêmio pra gente. Embora alguns homens aqui, você se sente ali no seu carro, você vai dirigir, você acha que tem um prêmio valendo, o cara que chegar primeiro do semáforo, ele ganha. Quem chegar por último do semáforo perde. A gente inventa essas coisas na nossa cabeça, só o homem vai entender isso aí. Mas cara, não tem prêmio nenhum. Mas agora aqui Paulo está falando para a gente, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Olha para a pessoa que está do seu lado, faz uma cara de profeta e fala assim, existe um prêmio. Existe um prêmio, irmão. Existe um prêmio para mim, existe um prêmio para você. Então nós devemos correr de uma maneira que alcancemos esse prêmio. E se existe um prêmio, irmão, não é prêmio de participação que está falando aqui. É um prêmio para quem vence a corrida. Quer dizer que nós podemos perder esse prêmio. Mas vamos continuar, versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para se obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Diga amém a isso. Irmão, todo mundo que compete em jogos passam por um treinamento rigoroso. Irmão, os jogadores que jogaram hoje, do Flamengo, do Palmeiras, passam por um treinamento rigoroso. Um atleta passa por um treinamento rigoroso. Esses dias atrás tem um cara lá em Taubaté que ele é atleta de futebol. Ele jogou no Fluminense já e hoje ele atua por times menores. E a gente estava trocando uma ideia e eu falei para ele, cara, você faz oferta domingão na igreja? Ele falou, faço, mano. Nossa, que temor, faço. E ele já foi convocado para a seleção brasileira sub-20, jogou contra o Neymar no jogo treino e tal. E aí ele chegou para mim depois e ele falou, cara, eu fiquei mais nervoso para fazer oferta na igreja domingo do que para ser convocado. Eu falei, caraca, irmão, que prêmio, que coisa diferente. Aí tinha um brother do lado, só que esse cara que falou isso para mim, o jogador, ele é mó resenha, né? Eu olhei pro cara do lado, ele acabou de me falar isso, eu olhei para ele e falei, mas é mentiroso, hein? Irmão, qual é o nosso prêmio? Que treinamento rigoroso é esse que os atletas passam, mas que Paulo está correlacionando que nós devemos passar? O tema dessa conferência é uma coisa, repete comigo, uma coisa. É isso que nós estamos buscando, uma só coisa. É isso que nós estamos caçando, a boa parte. É isso que nós estamos gastando a vida. Existe um prêmio pelo qual nós estamos correndo. E existe um treinamento rigoroso. Que eles passam para ter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura a eternidade. Versículo 26, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. O que Paulo está dizendo para nós? Nós não corremos como alguém que não tem um alvo, pelo contrário, meus irmãos, nós temos um alvo, nós estamos lutando com algo. Mas calma aí, que alvo é esse? Pergunta para mim, que alvo é esse? Abre a sua Bíblia em Filipenses 3, versículo 13. Filipenses 3, 13. A palavra de Deus vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o quê? Deixando para trás. Ele está dizendo deixando para trás o que foi bom? Sim ou não? Não. Ele está dizendo deixando para trás o que foi ruim? Sim ou não? Não. Ele está dizendo deixando para trás, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Isso quer dizer tanto que foi bom como que foi ruim. Tudo que já aconteceu na sua vida, irmão. Às vezes você veio aqui para Poema agora, novo tempo, uau, igreja nova, que lindo, que maravilhoso. Aí você vem aqui, aí você chega no primeiro confronto lá no seu GC, aí você fala, mas na minha igreja antiga era assim. Aí você fala, então volta para lá. Fala, irmão, que isso? Você vai entrar num novo tempo carregando feridas antigas, ou você vai entrar num novo tempo carregando experiências antigas? O que aconteceu na sua vida, irmão, já foi. Deus está fazendo uma coisa nova, Ele está fazendo algo novo no nosso meio. Então esteja preparado, esteja aberto para o que o Senhor vai fazer. Esqueça-se das coisas que ficam para trás, tanto que foi bom como que foi ruim.
Muitas vezes deixar para trás algo pode ser difícil, mas Paulo diz, versículo 14, eu prossigo para o alvo. Eu não me esqueço do alvo, eu não corro, ele disse antes, eu não corro como quem corre sem alvo. Não, nós temos um alvo, é uma coisa que nós estamos buscando, é a boa parte que nós estamos caçando. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos várias vocações, meu irmão, você tem várias vocações. O que você faz? Nós somos chamados. Quantos aqui foram chamados por Deus? Diga amém, você que crê. Você for chamado para ser santo, chamado para fazer parte da família de Deus, esse é o seu chamado. Fala, pastor, mas meu chamado é cantar. Não é cantar, irmão, o seu chamado é ser filho de Deus, essa é a coisa mais importante. Pastor, meu chamado é pregar. Não é pregar nada, irmão, seu chamado é ser filho de Deus. Foi para isso que você foi chamado. Sabe por quê? Porque a pregação, o louvor, a canção, os ministérios, o evangelista, o profeta, o apóstolo, todos eles têm um momento onde eles vão acabar. É até que todos chegamos à estatura do varão perfeito de Cristo. Quando nós chegarmos, já não precisa mais de ministério nenhum, porque todos conheceremos Ele face a face. Esse é o prêmio, essa é a soberana vocação em Cristo. Aleluia, Jesus. Mas será que você tem deixado para trás tanto que foi bom como que foi ruim? Num primeiro ponto, num aspecto psicológico, ele está falando do ponto de vista da psicologia. Paulo está descrevendo um processo de regulação emocional e cognitiva. Ele reconhece seus limites. O que ele diz? Eu não penso que eu já alcancei. Isso mostra ele vendo e olhando para si mesmo e vendo com realidade. Cara, nós ainda não alcançamos. Tem diversas coisas que nós pregamos, irmão, e é pela fé. A gente prega e é pela fé que nós estamos pregando, porque nós ainda não alcançamos. Paulo está dizendo, eu não penso que eu já alcancei, mas ele decide conscientemente não ficar preso ao passado. O verbo esquecer aqui tem um sentido ativo, como não deixar que o passado determine o meu futuro. O seu passado não determina o seu futuro, irmão. O seu presente define o seu futuro. O que já aconteceu com você não define quem você vai ser amanhã, mas o que está acontecendo com você hoje, como você está reagindo hoje, define quem você vai ser amanhã. Vamos lá, alguém, você pode dizer amém para isso? Ele redireciona a atenção para o futuro e para o propósito. Psicologicamente, é o mesmo princípio usado na terapia cognitivo comportamental. O que você foca se fortalece. Quando você presta atenção em uma coisa, aquilo se fortalece. Quando você abandona o passado e abre espaço para o crescimento. Em termos emocionais, esse versículo promove que você está olhando para frente, não negando a dor, mas redefinindo o significado dela na sua vida. A dor que você passou, irmão, nós não podemos mudar ela. A dificuldade que você enfrentou, talvez na sua infância, talvez na sua adolescência, talvez você tenha enfrentado hoje, nós não podemos mudar a sua dor, mas você pode ressignificar o que essa dor representa para você. Pode ser uma tribulação que te encontra hoje no meio do caminho, e lá na frente você prossegue por o alvo. Ou pode ser uma dor que te parou e a sua vida nunca mais foi a mesma. O que você tem feito com tudo que tem acontecido dentro de você? Sabe, eu estava lendo um livro esses dias atrás, eu gosto muito de ler, e eu estava lendo um livro sobre criação de filhos. E aí eu lendo isso, querendo estudar mais para eu poder não errar tanto com a minha filha. E eu lendo, eu li uma coisa muito poderosa nesse livro. Guarda isso no seu coração, se estiver anotando, anota aí. O sofrimento liberto libera o amor. O sofrimento liberto libera o amor. Repete comigo, o sofrimento liberto libera o amor. Quando existe um sofrimento dentro de você, e você liberta esse sofrimento, libera amor sobre a sua vida. Então, no lugar onde um dia você sofreu, o Senhor quer te usar para curar pessoas. Vamos lá, alguém? O lugar um dia onde você foi aprisionado, Deus quer liberar amor através da sua vida. O que Satanás quer fazer? Ele quer que a ferida que foi feita em você gere uma ferida nova em outra pessoa. Mas o que Cristo faz por nós é a ferida que chegou até a gente, parou em mim, porque a partir de mim começa a vir cura, começa a vir amor, começa a vir restauração. É isso que Deus faz na nossa vida, irmão. Olha que poderoso isso. Quando eu li isso, o Espírito Santo já me levou a lembrar. E esse livro fez uma pergunta.
Ele perguntou: o que seu filho faz que te irrita profundamente? E eu parei para pensar, eu comecei a pensar: o que minha filha faz que me irrita profundamente? Irmão, aquela gorducha lá, o que ela gosta? Ela gosta de atenção o tempo inteiro. Irmão, você está aqui brincando com ela está lá, tá mó paz, não chora. Você virou para pegar o lenço umedecido. Irmão, parece que você acabou de esfaquear a sua filha, irmão. Ela, aí você fala: que isso? Que isso? Calma, filho, eu tô aqui. Ela já para de novo. Aí você fala: que amor e que raiva, irmão. No meio da noite isso aí dá uma raiva danada, irmão. Durante a tarde você fala: ai, que bonitinho, gosta tanto da gente. O pai é besta, velho. Fala aí, quem é pai aqui? Irmão, seu filho faz uma coisa tão simples, você fala: olha como é inteligente. Filho tá lá. A minha filha hoje, irmão, ela descobriu que se ela ficar fazendo assim, ela faz esse tipo de som. Uá, 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 uá. Ela fica o dia inteiro assim agora, irmão. Eu olho e falo: meu Deus, essa menina é o próximo Albert Einstein, não é possível. É muito inteligente. E esse é o pai. Mas naquele momento, irmão, aquilo, quando ela faz isso no meio da madrugada, irmão, é muito legal ela, abá, abá, abá. Mas quando é 3 horas da manhã e sua filha senta na cama e ela começa, abá, 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 você fala: meu Deus do céu, eu vou cortar esse braço, não é possível. Ai, meu Deus. Eu falei, aí você fala: nossa, que isso, o pastor falou, mas você pensa também que eu sei. Não vem com essa não. Irmão, aquilo me deixa com uma raivinha. E aí o livro fala: o que seu filho faz que te deixa com raiva? Eu pensei nisso. E aí na sequência o livro pergunta: o que faziam com você quando você fazia a mesma coisa? E eu me lembro que meus pais sempre trabalhavam muito, e sempre que eu exigia a atenção deles, eles não podiam dar, eu ficava frustrado. E quando eu ficava frustrado, meus pais ficavam irritados. E eu vi que aquilo era um sofrimento que eu ainda tinha. Só que quando eu posso liberar o sofrimento que um dia eu sofri, eu sou liberado para amar de novo. E eu entender que eu posso amar minha filha, que eu preciso ter mais paciência com a minha filha. Deus começou a falar aquilo comigo, eu já comecei a chorar. Eu abracei minha filha, já falei: filha, perdão. Aí ela, bah, bah, bah. Eu entendi aquilo como: eu aceito, pai, eu aceito. Irmão, o sofrimento que você passou, nós não podemos apagar, mas nós podemos ressignificar o que Jesus está fazendo com a sua vida. As feridas que você sofreu, nós não podemos apagar, mas o Senhor pode cicatrizar e fazer a partir disso, começar a sair poder para curar outras pessoas. Irmão, quando Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, ele está enfraquecendo as conexões neurais, ligadas a memórias ou padrões de culpa, vergonha ou frustração. Não existe lugar para culpa, vergonha ou frustração para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a palavra nos diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui? Irmão, se você está em Cristo, não existe espaço para isso. Existe espaço para quê? Mas deixando para trás tudo isso, eu avanço para o que está adiante. Isso significa fortalecer novos circuitos neurais ligados à esperança, propósito e ação. Paulo fala em avançar, ele está de fato descrevendo um reposicionamento da mente. Ou seja, esquecer não é apagar, é ressignificar. O cérebro não deleta o passado, mas cria novos caminhos para não ficar preso a ele. Irmão, deixa eu confessar para você ficar mais à vontade com isso. Eu lá em Taubaté é uma cidade pequena, então tudo que você precisar fazer é 5 minutos, irmão. Para Taubatiano você fala assim, o negócio é 10 minutos, o cara fala: meu Deus, é do outro lado da cidade, eu não vou nunca, nem a pau, não vou. Para Taubatiano é isso. E eu sempre morei no centro da cidade, e o centro da cidade é muito movimentado. Eu morei numa avenida minha vida toda, então eu sempre fui muito movimentado. Então, irmão, eu nunca aprendi, não é para você dar risada, tá bom? Mas eu não aprendi a andar de bicicleta. Um prazer contar com vocês, viu, pessoal? Irmão, eu não aprendi a andar de bicicleta. E aí o pessoal falava para mim: você não anda de bicicleta? Como é que você não anda de bicicleta? Eu falo: não, cara, é que eu não preciso, irmão. Não, mas nós é bom desse negócio, né? Disfarçar o fracasso para ele parecer sucesso, né? Você fala: não, mas é que eu não quero, eu não preciso. A pé é melhor, eu uso minha perna, Deus me deu perna. Deus não fez a bike, Deus fez a perna. Você tem um monte de argumento, irmão. Quando você quer continuar errado, você fica usando um monte de argumento que você tem mesmo. Ih, agora eu peguei você também, né? Diga: vixe. E aí, irmão, eu fui tirar a carta. Fui tirar a habilitação e tal.
Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, ô mãe, eu vou lá tirar minha habilitação. Aí minha mãe falou, eu vou com você. Eu falei, tá bom, vamos lá. A gente foi conversando, era do outro lado da rua, a gente atravessou a rua. E aí eu cheguei lá, a mulher falou pra mim, falou, você vai tirar carta de carro ou de moto? Aí minha mãe na hora, ele não sabe andar nem de bicicleta. Eu falei, calada. Quem te chamou aqui, mulher? Nem te convidei. Aí ela falou, é que ele não sabe. Eu falei, moço, pode anotar, eu vou tirar de carro de moto. Aí minha mãe falou, mas você não tem o Falei, mãe, fica quietinho, por favor. Ela falou, filho, daí a gente saindo de lá, né? Filho, mas você não sabe nem andar de bicicleta. Eu falei, mãe, essa parte eu sei. Que eu não sei andar, eu sei. Agora eu tenho que aprender a andar. Irmão, peguei a bike, comecei a andar, caí pra cidade umas 10 vezes por aí, 18 anos nas costas, caindo de bike pela cidade. E aí minha mãe falou, mas filho, por que você vai fazer isso? Por que você vai tirar a carta? E a gente lá discutindo na frente da mulher, irmão. A mulher só olhando aqui. Mas moço, vai ser de moto ou de carro? Eu, de moto e de carro. Minha mãe, só de carro. Falou, mãe, fica quieta. Ela falou, mas filho, você não sabe? Eu falei, mãe, aí eu até engrossei a voz essa hora. Falei, mãe, eu estou esquecendo das coisas que ficam para trás e olhando para as que estão adiante de mim. Se eu não sabia andar de bike, agora eu vou aprender, eu vou descobrir, eu vou fazer. Por que eu estou te contando essa história besta, irmão? A verdade é que eu te dei um exemplo bem simples da minha vida. Mas quantas coisas você tem sido impedido de viver por conta do seu passado? Quantas coisas você talvez dá a mesma desculpa que eu dei aquele dia? Ah, mas é que eu prefiro andar a pé. Eu gosto, tá na vibe corrida, todo mundo correndo na rua agora, não tá na vibe bike. Irmão, quantas vezes a gente dá uma desculpa a respeito de algo que a gente tem um bloqueio, mas o Senhor quer nos libertar de todas as travas emocionais que a gente já teve um dia. Ele quer que a gente deixe para trás todas as coisas que para trás ficam e que olhemos adiante, porque Ele tem para nós um futuro, planos de prosperar, planos de bem e não de mal. Quem está comigo aqui, diga amém. E de uma visão teológica, esse mesmo texto fala a respeito de rejeitar a sua autossuficiência. Quando ele diz, não penso que eu já alcancei, é porque você não é suficiente, irmão. Nenhum de nós alcançamos, nenhum de nós conquistamos, mas nós deixamos, esquecemos do que fica para trás. Isso fala da justificação em Deus e da libertação da culpa, avançando para as que estão adiante. É o processo de santificação, o movimento contínuo em direção a se parecer com Jesus. O passado, guarda isso que eu vou te dizer agora. O passado foi perdoado em Cristo. O presente é o seu campo de transformação. E o futuro é a esperança da glória. Vamos lá, alguém? A graça não apaga a memória, mas cura a lembrança e faz dela um testemunho. Esquecer o que ficou para trás é deixar de se identificar com a dor, criar novos caminhos de pensamento e viver sobre a graça e não mais sobre a culpa. Versículo 14 ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmão, o alvo da corrida que estamos correndo é a soberana vocação de Deus. O alvo da vida que estamos vivendo é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode ter diversas vocações aqui na terra, mas existe uma vocação que ela é soberana, que ela está sobre todas, é o chamado de Jesus para a sua vida. Talvez você está vendo aí, você abre o seu Instagram, irmão, é um monte de informação, é um monte de comparação. Irmão, você entra aí, na hora que você pesquisar qualquer coisa aí, irmão, na hora que você rolar o seu Reels, aparece aí alguém que era gorducho, que ficou trincado em 3 semanas. Aí você vai lá, você vai postar seu antes e depois, aparece lá, antes, aí ao invés de aparecer depois, aparece before. Mudou da água para water. Por quê? Porque a comparação vai gerando isso da gente. A gente começa a se comparar, a gente começa a querer, a gente começa a buscar muitas coisas, quando na verdade deveríamos estar buscando apenas uma coisa. Você tem várias vocações aqui na terra, mas deixa eu te falar, existe uma vocação que é soberana a todas, é o chamado de conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele. A coisa mais importante da sua vida não é quantos seguidores você tem, se você tem sucesso, se você não tem, se você tem um emprego estável, se você não tem, se você casou com o amor da sua vida ou se você não casou. Existe uma vocação que é soberana a todas, conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele.
é a coisa mais valiosa da nossa vida. Sabe, pela manhã nós estivemos com os líderes do Influa e da base aqui, e a gente conversando, e a gente chegou numa conclusão. Como é que eu convenço um adolescente ou um jovem de que vale a pena gastar a vida para Cristo? Como que eu convenço um adolescente ou um jovem de que vale a pena ele não perder a virgindade antes do seu casamento? De que vale a pena ele não namorar antes dos 18? De que vale a pena ele viver uma vida de santificação em meio a um mundo de perdição? De que vale a pena ele não jogar o jogo do tigrinho? De que vale a pena ele não gastar a vida na comparação? Como que nós podemos convencer eles? Irmão, eu não tenho nenhuma artimanha de convencimento ou técnica de PNL para te dizer como é que você pode conhecer. Como você pode convencer esse jovem, esse adolescente? Existe apenas uma coisa. Só tem uma coisa que faz um jovem querer viver uma vida de santidade: é Cristo. Não é a placa de uma igreja, não é um livro que você lê. É uma vida que você vive, é uma vida de conhecer a Cristo. É uma vida de ser conhecido por Ele. É isso que vai mudar uma geração. É quando eles olharem para Cristo e olhar: vale a pena viver para Cristo, vale a pena gastar a vida para que Ele seja conhecido. Irmão, nesse exato momento eu deixei minha esposa e minha filha em casa. A minha esposa me ligou ontem, ela perguntou para mim, ela falou: Léo não, porque ela não me chama de Léo, né, pelo amor. Ela falou: amor, se a Marjorie engatinhar, você quer que eu te ligue ou você quer que eu finja que ela não engatinhou para você só ver aqui em casa? Eu falei: amor, eu acho que eu prefiro que você me ligue, eu quero ver mesmo que seja pelo celular. Ela tá quase engatinhando, irmão, ela para, ela fica assim na posição do Homem-Aranha, assim já. Vale a pena? Me diz, vale a pena eu deixar minha filha em casa para ir numa igreja, fazer uma agenda, receber uma oferta e voltar para minha casa depois? Não vale. Mas vale a pena deixar minha esposa, deixar minha filha, vir para o outro lado do país e conhecer pessoas que estão gastando a sua vida para conhecer Jesus. Isso vale a pena, vale a pena qualquer valor, vale a pena qualquer preço. Por quê? Porque vale a pena gastar a vida para Jesus. Existe um mundo lá fora pregando que não vale, mas existem pessoas aqui dentro pregando: vale a pena viver para Cristo, vale a pena viver para Jesus, vale a pena gastar os dias para que Cristo seja conhecido, e não apenas para que pessoas conheçam a Ele, mas para que eu conheça Ele. Ele é o autor consumador da minha fé. Essa é a minha soberana vocação. Quantos dizem amém para isso? Meu Deus, que maravilhoso. 1 Coríntios 9, 26, volta lá. 1 Coríntios 9, 26. A palavra vai dizer: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Nós acabamos de entender qual é o nosso alvo. É a soberana vocação de Cristo. Não corremos como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Diga: meu Deus. Irmão, essa palavra esmurro é upopiazo, que significa como um boxeador que esmurra o seu corpo e trata-o rudemente, disciplina-o pelo sofrimento. Será que nós temos esse nível de disciplina? A disciplina de um lutador. Lá nos Estados Unidos, aqui a gente está mais perto dos Estados Unidos, né? Ali nos Estados Unidos, ali em Orlando, a gente tem o Lyoto Machida. Ele é um lutador de UFC, já foi campeão, o cara é uma lenda. Irmão, o cara é um samurai. A rotina do cara é absurda. É absurda. A rotina do cara, como ele faz, como ele se disciplina, como ele faz todas as coisas, é incrível de ver. E os caras vão lá na casa dele, o Lê vai lá na casa dele, o Xandão vai lá na casa dele, ele coloca eles numa banheira de gelo. Os caras não aguentam ficar 1 minuto, irmão. O cara fica lá 5 minutos dentro daquela banheira de gelo, porque é uma disciplina que tem que ter. E olha o que aconteceu esses dias atrás. A Érica estava lá com o Lyoto, e tem um cara lá de Taubaté que é muito fã dele, é o Duzão. E aí a Érica falou pro Lyoto, Lyoto, tem um cara que é seu fã,
o Duzão, deixa eu ligar para ele. Ligou pro Duzão de vídeo para ele conhecer o Lioto e tal. Irmão, cara lá de Taubaté, o cara muito, muito simples. E ele falou: Léo, eu não sei o que acontece comigo. Ele me contando. Ele falou: não sei o que acontece comigo, cara. Eu fico nervoso, eu falo coisa errada, irmão. Eu falo mais do que devia. Eu não sei, cara. Eu não sei o que acontece comigo. Na hora que a Erika coloca o Lioto na ligação, ele falou: ô Lioto, cara, eu sou seu fã, você é uma lenda. O Lioto falou: é mesmo, cara? Que legal, prazer te conhecer. Ele já tá quase chorando, irmão. Aí ele falou: eu fui assistir uma luta sua, Lioto. Ele falou: é mesmo? O que você achou? Aí ele falou: eu não sei se foi nocauteado no primeiro round. Aí o Lioto: obrigado. Irmão, a rotina do cara é a rotina de um samurai. E ainda tem que vir um caipira lá de Taubaté para manter ele humilde ainda. Irmão, disciplina, banheira de gelo. Será que a gente tem essa mesma disciplina de um cara que treina tanto? Será que nós temos tido essa disciplina espiritual? Será que nós temos esse coração? Será que agora na nossa juventude, será que na nossa adolescência a gente teve esse nível de dedicação? Você que é adolescente, será que você está tendo esse nível de dedicação hoje? Você que é jovem, será que você está gastando a sua juventude assim hoje? Irmão, todo mundo, eu não sei se pegou essa moda aqui no ar, que também pegou da galera correr. Agora corrida, todo mundo corrida, irmão. Você abre o seu Instagram, é só a story do aplicativo Strava. Você fica até com raiva, irmão. Você acordou 7 horas da manhã, o cara já correu. Você fala: meu Deus do céu, essa pessoa não é feliz. Fala: esse calor do ar, quem que corre, irmão? Como é que você corre, irmão? Pelo amor de Deus. É 4 horas da manhã, tá sol. Eu acordei 4 horas da manhã com o Will roncando, eu vi lá, tava sol, calor. Eu tô brincando aqui, irmão, mas eu falei pra galera que aqui no Acre não faz calor não. Todo lugar que eu entro tem ar-condicionado, eu tô dando glória a Deus por isso aí, aleluia. Mas será que a nossa dedicação, como é que é a nossa dedicação? Irmão, você vê o Instagram da Gabi Desan aqui, eu fico até com raiva. Eu falo: eu não sou produtivo desse jeito não, parece que o dia dela tem maior hora que o meu. Pelo amor de Deus. A Raíssa seguia uma moça, e ela viu essa moça, a moça, ela estudava medicina, ela treinava, mina bodybuilder, fazia medicina, uma correria e tal. Aí você fala: aí ó, essa mina não é crente. Por quê? Porque não dá tempo dela ser crente. Se a menina for crente também, daí não tem mais. Ela só consegue fazer tudo isso porque ela não é crente. Irmão, a mulher se converteu, você acredita? Eu falei pra Raíssa, falei: agora já era, você vai ter que virar essa mulher também. Ela falou: mas ela não tem filho. Eu falei: tá bom, você venceu. É verdade. Qual será que é a nossa disciplina? Ou será que a gente diz que quer ser um atleta de Cristo, mas a gente já não tem uma vida que diz a mesma coisa? Esses dias atrás a gente estava numa resenha lá em casa, o Will estava lá no sofá também. A gente comendo uma pizza, irmão, uma coisa bem podrona mesmo, comendo uma pizza, tomando uma Coca-Cola. Aí um dos nossos amigos: quem aqui sabe o que é o Iron Man? Alguém sabe o que é o Iron Man? O Iron Man é uma prova de triatlo. Você anda de bike, você corre e você nada. É só para ver se você estava ligado. Você nada. Você faz as 3 coisas, irmão. A gente estava vendo um vídeo da prova do Iron Man, sentado no sofá, comendo pizza, tomando uma Coca-Cola. Aí um dos caras que estava com a gente, não foi o Will, graças a Deus, senão eu zoei ele agora. O Igão falou: mano, é meu sonho fazer o Iron Man. Eu falei: sim. Eu falei: caraca, mano. Meu Deus do céu, cara, você é um atleta, cara, você está caminhando para isso. Eu falei: é lindo de ver como você corre atrás dos seus sonhos, cara. Não dá nem para dizer que corre atrás, porque exige um exercício físico correr atrás, né, irmão? Mas a gente anda atrás dos nossos sonhos. Versículo 27. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Irmão, lembra da minha corrida de kart lá? Eu armei aquele rolê, eu falei: gente, vamos lá, vamos todo mundo dar um rolê de kart. Eu tinha feito a Qualify, fiquei em segundo, estava muito bem. No pódio, eu fiquei no pódio na Qualify, corri bem a corrida, mas no final, eu bati e eu perdi. Deixa eu te dizer uma coisa: mais importante do que como você começou, é como você vai terminar a sua corrida. Não importa: Léo, mas eu fiz isso. E quando chegar aquele dia, o grande dia do Senhor, você vai dizer o quê? Senhor, mas eu curei em seu nome, eu preguei, eu falei do seu evangelho, e as pessoas viam que eu era crente. Na minha bio do Insta estava lá: Poema Acre, Influa Acre. Eu era evangélico. Será que o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: afasta-te de mim porque eu não te conheço?
Irmão, que coisa terrível é essa? A gente correr uma corrida e no final a gente perder. E eu não estou falando de uma corrida de verdade, eu estou falando de uma corrida numa jornada espiritual que nós estamos correndo. No meio da jornada vem coisas que te atrapalham, vem coisas que podem fazer você parar a sua corrida. Mas mais importante que a sua posição no começo, é a sua posição no final. Mas Léo, você está contando uma história de kart. Você não sabe todas as dificuldades que eu tenho enfrentado na minha vida. Então calma aí, abre aí comigo, Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita no trono de Deus. Preste atenção nisso. A palavra está dizendo o quê? Portanto, está aparecendo aqui? Volta para o versículo 1 aí. Leu a primeira palavra ali junto comigo? 1, 2, 3. Portanto, quem é essa nuvem de testemunhas? Nós não conseguimos perceber isso se nós não lemos a primeira palavra, portanto, ou seja, ele está ligando ao texto anterior. E o que fala em Hebreus 11, conhecido como a galeria dos heróis da fé. Ali o autor lista figuras como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Raabe, Davi, Samuel, os profetas, pessoas que viveram pela fé, mesmo sem ver o cumprimento total das promessas. Ou seja, nuvem de testemunhas são essas pessoas de Hebreus 11, o capítulo anterior, que testemunharam com suas vidas que Deus é fiel. Então, novamente, portanto, todas essas pessoas, uma vez que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Sabe o que significa testemunhas? A palavra grega é mártires. De onde vem mártir? Que pode significar duas coisas: quem observa, testemunha que assiste, ou quem dá o testemunho, testemunho que confirma algo com a sua vida. Nesse contexto, a ênfase não é que eles estão nos observando do céu, mas que as suas vidas são um testemunho de que a corrida de fé vale a pena e que ela pode ser vencida. Em outras palavras, eles não estão nas arquibancadas olhando para nós, eles não estão nos assistindo nesse momento, eles estão nas páginas da história gritando: é possível, Deus é fiel, é possível viver em um mundo corrupto e ainda ser santo como Ele é possível permanecer os seus dias e gastar os seus dias buscando uma coisa, buscando apenas uma coisa. É isso que os heróis da fé representam para nós. Irmão, olha que poderoso isso. Eu acredito que você já deve ter ouvido o testemunho dos morávios. 2 jovens morávios ouviram falar de uma ilha no Caribe, onde havia milhares de escravos africanos e nenhum acesso ao evangelho. O dono da ilha disse: ninguém pode vir aqui pregar para os escravos, não. Eles se ofereceram, eles falaram: a gente quer pregar para os escravos. Ele disse: não, ninguém pode vir aqui, nenhum branco pode viver entre eles. Esses 2 jovens responderam: mas e se a gente se vendesse como escravo para você? Ele disse: o quê? Ele falou: e se a gente se vender como escravo? Ele fala: mas vocês nunca mais vão voltar para casa. Eles dizem: tudo bem. E se a gente se vender como escravo? A gente pode pregar o evangelho para esses escravos? Ele disse: pode. Ele falou: então nós nos vendemos.
E eles no navio, quando eles estão se distanciando da terra deles, olhando para a terra natal deles, eles diziam uma única coisa: que o cordeiro que foi morto receba a recompensa pelo seu sacrifício. Irmãos, nesses últimos dias Deus está procurando homens e mulheres, adolescentes e jovens que dizem que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício através da minha vida. Se eu tiver que abrir mão dos meus prazeres por causa da corrida que eu estou correndo, eu vou abrir. Se eu tiver que abrir mão da minha vocação por causa da soberana vocação que está acima de todos, eu vou fazer. Irmão, escuta esse testemunho. Tem uma garota lá que a gente lidera lá na base, é uma adolescente. Uma adolescente não, ela é uma jovem, tem 19 anos, ela está fazendo medicina e ela lidera os adolescentes. É uma líder de GC de adolescentes. Deus tem dado um dom de cura para ela, um dom de milagres para ela. E ela está cursando medicina. Então, irmão, o que não curar de um jeito, cura de outro. A menina é inteligente. E ela foi lá para a faculdade. E chegou na faculdade, ela começou a orar pelas pessoas na faculdade dela. Ela começou a orar pelas pessoas e falar de Jesus na faculdade. Porque o que eu estou falando não é para você abrir mão de se dedicar à sua vida pessoal, não. Abrir mão de se dedicar ao seu estudo, não. É você fazer tudo isso para a glória de Deus, para que Ele seja glorificado na sua vida. Ela é uma das melhores alunas, irmão. E ela estava lá na sala de aula esses dias, a professora dela estava com uma tipoia no braço. E aí chegou no final da aula, quando terminou, ela falou que o Espírito Santo começou a incomodar ela. Ora pela sua professora, ora pela sua professora. E aí chegou no final da aula, forma uma fila para tirar a dúvida com a professora. E aí os alunos tirando dúvida, tal. Chegou na vez dela, e ela é toda tímida, irmão, ela é maravilhosa. A Gigi. Chegou na vez dela, a professora falou: oi Gigi, pode falar. Ela: professora, será que eu posso orar pelo seu braço? Ela falou: pelo meu braço? Ela falou: eu creio que Jesus pode te curar. Irmão, uma menina que está estudando para ser médica, tem coragem de orar por uma professora na faculdade de medicina. O que é isso? É alguém que tem uma vocação, mas sabe que tem uma soberana vocação. Uma vocação que está acima daquela pequena vocação. Quem você é aqui na terra é importante, mas quem você é no céu é muito mais importante. O que você faz aqui na terra é importante, mas o que você faz no céu é muito mais importante. Mas agora tem algo curioso: quando nós ligamos algo aqui na terra, também é ligado no céu. É isso que o Senhor está nos chamando para fazer. Pessoas que buscam uma só coisa. A nuvem de testemunhas é a multidão de homens e mulheres que viveram pela fé antes de nós, e as vidas deles testificam que vale a pena correr olhando para Jesus. Versículo 2 diz: tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Continua dizendo: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Pela alegria que lhe foi proposta uma alegria para Jesus. E então, essa alegria é no tempo futuro, mas existe algo no tempo presente. No tempo presente ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. E então essa alegria que foi proposta estava no futuro. Assim também vai ser para cada um de nós, irmão. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por dias difíceis, mas pela alegria que nos foi proposta, pelo prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus, pelo prêmio do final da nossa corrida, vale a pena viver uma vida hoje sendo fiel a Jesus. Vale a pena viver a juventude sendo fiel a Jesus. Vale a pena viver a adolescência sendo fiel a Jesus, irmão. Eu quero um dia poder olhar no olho da minha filha e dizer para ela: filha, eu tenho sido fiel a Jesus desde a minha adolescência. Desde que eu tinha 15 anos de idade eu tenho sido fiel a Jesus. Irmão, é sobre isso, é sobre olhar o Will pregando ontem. Um cara que a gente estudou junto, um cara que a gente já causou junto, um cara que a gente já esteve longe de Jesus junto. Hoje nós estamos aqui lavados e remidos no sangue de Jesus. Esse é o nosso Deus, é um Deus que muda histórias, é um Deus que muda a nossa realidade, é um Deus que diz: eu te dou uma vocação, mas eu te dou uma soberana vocação que está acima de todas as outras. É um chamado que está acima de todos os outros. Pela alegria que o Senhor nos promete em Cristo, vale a pena suportar a nossa corrida. Irmãos, na minha corrida, em alguns momentos, eu olhava para o primeiro colocado e era impossível chegar, ele estava muito à frente.
eu não via como alcançar. Mas nós estamos correndo como quem tem um alvo, a soberana vocação, tendo os olhos fitos em, vamos lá, em Jesus. Nós estamos com os olhos fixos em Jesus. Mas agora, aqui que vem a parte mais poderosa dessa mensagem. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que corremos até Ele, é Ele que tem corrido atrás de nós, é Ele que está nos buscando. Não somos nós que estamos buscando a Ele, é Ele que está nos buscando. Não fomos nós que entramos ao Santíssimo Lugar, mas Ele que deixou o Pai, Ele que deixou a glória, Ele que deixou tudo, se fez homem e se encarnou, se fez homem, veio e habitou entre nós. Ele que está vindo nos buscar. A nossa jornada é para encontrar com Jesus, porque Ele está vindo e nós estamos indo. Nós não vamos chegar na linha de chegada, antes da linha de chegada Ele já vem nos encontrar, como o pai que espera o filho pródigo. Ele está voltando, Jesus está voltando, e vale a pena correr olhando para Jesus, vale a pena. Ah, meu Deus, irmão, muitos dias parece difícil de alcançar, muitos dias difíceis, na nossa capacidade nós não vamos alcançar. A minha corrida eu perdi, irmão, porque na minha capacidade eu não dava conta. E por causa do Tião também, desviado. Mas nós não temos um sacerdote que não se compadece de nós. Vamos lá, alguém. Ele sabe por causa da coisa que nós temos passado, e Ele provê tudo o que precisamos. Cristo completa a corrida por nós. No fim dos tempos, nós vamos dizer igual Paulo. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo 4, versículo 6. O louvor pode vir me ajudar aqui? Segunda Timóteo 4, versículo 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, como oferta de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Está próximo o tempo da minha partida? Calma aí. Esse aqui provavelmente o último livro que Paulo escreveu. Ele diz, está próximo o tempo da minha partida. Todos esses versículos que nós lemos anteriormente falando da corrida, é Paulo que escreveu. É Paulo escrevendo ao longo da vida dele, a respeito da corrida. A respeito da corrida que nós deveríamos correr. Nós estamos correndo uma corrida, mas não estamos correndo como quem corre sem alvo. Nós temos um alvo, é a soberana vocação em Cristo Jesus, e nós corremos olhando para quem? Olhando para Jesus. E agora, nos seus últimos dias, o cara que mais pregou sobre a corrida, o que ele diz? Está próximo o tempo da minha partida, prestes a morrer. Paulo está dizendo o quê? Versículo 7, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos também que amam a sua vinda. Quantos aqui amam a vinda de Jesus? A cada um de nós está guardada a coroa da vida, daqueles que amam a Cristo, daqueles que amam a vinda de Jesus. Sabe o que vale a pena você fazer com a sua vida? Você gastar ela para Jesus. Sabe o que vale a pena na sua vida? É entender o que Maria entendeu. Maria entendeu que a boa parte não seria tirada. É entender o que Davi entendeu. Uma coisa eu peço e eu a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. É entender o que Paulo entendeu, meus irmãos, que vale a pena correr a corrida olhando para Jesus. O que faz tudo isso valer a pena é olhar para Cristo e somente Ele. Você pode se colocar em pé nesse momento? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: eu te vejo na linha de chegada. Porque nós estamos correndo, irmão, e você não ganha se você chega sozinho, mas você ganha se o teu irmão que está aí do seu lado vai estar junto com você também naquele dia. Nós estamos correndo como quem tem um alvo, correndo pela soberana vocação, tendo os olhos fitos em Jesus. Nós terminaremos a corrida, todos aqueles que amam a sua vinda.
Mas antes de nós finalizarmos, em algum momento nessa viagem alguém perguntou, falou: Léo, como é que você faz para um adolescente entender, para um jovem entender que vale a pena isso? Eu falei: poxa, cara, não tem nenhuma tática, não tem nenhuma técnica para fazer isso. Não tem uma artimanha que eu gostaria de te ensinar. Ó, fala isso, ó, brau. Canta isso que daí ele vai entender. Faz isso que ele vai entender. Mas não tem. Eu só sei de uma coisa. Eu sei que uma coisa pode mudar a vida de um jovem, pode mudar a vida de um adolescente, porque foi o que mudou a minha adolescência. Foi o que na minha adolescência me manteve em Cristo. Foi o que na minha juventude está me mantendo em Cristo. E é o que um dia eu quero dizer, assim como Paulo: eu guardei a fé, eu terminei a minha corrida. Existe só uma coisa. Olha isso que poderoso. Mateus 13, não precisa abrir. Mas Mateus 13 vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual um homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Irmão, o que faz um homem vender tudo que possui? O que faz uma mulher vender tudo que possui? O que faria você vender tudo que você tem por causa de uma coisa? Só tem um jeito. É se essa coisa que você encontrou é mais valioso do que tudo que você possui. Se o que você encontrou é mais valioso que tudo que você tem, você abre mão de tudo por causa do que você encontrou. O que faz uma coisa valer mais a pena do que muitas coisas é que muitas coisas não têm valor de uma só coisa. Não existe nada que se compara à presença de Deus. Não existe nada que se compara a olhar para Jesus. Não existe nada que se compara a olhar para Ele. E tudo perde o seu valor, e tudo perde a sua importância. Um casamento não é tão importante, a profissão não é tão importante, a minha vida não é tão importante. O que é importante é olhar para Ele, é correr para Ele, é olhar para Cristo e correndo para Ele, rumo ao alvo, não desviando nem para a direita nem para a esquerda. Olhando para Ele, eu vejo nos olhos dele, tudo mais perde o seu valor, porque Ele excede o valor de tudo. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Os adolescentes vão ser tocados quando eles começarem a olhar para Cristo. Os jovens vão ser tocados quando eles começarem a olhar para Cristo. Os pais serão tocados quando eles começarem a olhar para Cristo. E nós, olhando para Ele com o rosto descoberto agora, nós não precisamos de um véu para separar. O véu foi rasgado de alto a baixo, porque não é algo que nós fazemos que chega até Ele, mas é algo que Ele fez que chega até nós. Então agora nós podemos entrar e desfrutar da presença do amado. Vamos na igreja amada do Senhor, levante seu clamor, comece a dizer palavras de amor a Jesus, comece a dizer: Tu és belo, Tu és bom. Uma geração que olha para Cristo não pode se perder, uma geração que olha para Jesus e reconhece o seu valor, não vai ser levada por TikTok, não vai ser levada por jogo do tigrinho, não vai ser dada a vanglória, não vai ser dada ao orgulho. Eles vão olhar para Cristo